Bom, já estão todos aí com o papel na mão, eu posso começar? Então vamos lá. Nós temos aqui um relatório político, que é o relatório de atividades da DENC, desde que tomou posse até a data de hoje, e um relatório financeiro, que é mais um demonstrativo, porque essa questão financeira e contábil já foi objeto de ampla discussão durante a apresentação do relatório do Conselho Fiscal Nacional. Então vamos ao relatório político, que também serve de preâmbulo para as nossas discussões para o plano de lutas, ok? Condição política. Número 1. A DENC realizou um trabalho de reativação de seccionais em várias regiões do Brasil, o que resultou na reativação de 14 seccionais. 2. Realizou também uma intensa campanha de filiação ao Sinazempo, que resultou no aumento do número de sindicalizados de cerca de 3.000 para cerca de 4.800 durante a atual gestão. Número 3. Paralelamente, foi feito um trabalho de visitação às bases, buscando fortalecer a relação Sinazempo-sindicalizados, esclarecer as dúvidas acerca do trabalho do Sinazempo em defesa dos interesses da categoria e fomentar a participação dos servidores em eventos do nosso sindicato. 4. Foi empreendido um trabalho de articulação política. Colegas, por favor, tem um burburinho aí atrás. Peço um pouco de silêncio, por favor. Foi empreendido um trabalho de articulação política com as associações representativas de servidores do MPU e do CNMP, a ANATA, a GEMPO, a SEMPT, a ASMIP e a CMPF, buscando convergência para fortalecer as lutas em prol da nossa categoria. Só abrindo um parênteses aqui, já foi formada uma associação de servidores do CNMP. Não foi colocada aqui, mas essa associação já existe e ela também nos auxiliou em várias instâncias políticas. Trabalhos conjuntos anteriores demonstram o quanto é necessária essa convergência e esforço de unificação. A unificação das carreiras TAE Transporte e TAE Segurança, um dos maiores anseios dessas duas categorias, que perdurava por longos 5 anos e que só foi possível concretizar graças ao esforço conjunto do Sinacempo e a GEMPO. Outras lutas conjuntas estão sendo desenvolvidas com a GEMPO, tais como aposentadoria especial, criação de adicional de periculosidade, incorporação integral da grade na aposentadoria, mudança do cargo para agente de segurança institucional, dentre outros. Pois bem, número 5, intenso trabalho de articulação política junto ao Congresso Nacional pela aprovação do PL 7919 de 2014, tendo os diretores nacionais, muitas vezes com apoio de servidores e diretores seccionais, visitado todos os gabinetes de senadores e deputados, levando material de apoio e intercedendo junto aos parlamentares pela aprovação do nosso plano. Número 6, conseguimos articular para que fosse indicado na CETASP um relator que fosse favorável aos interesses dos servidores e não aos interesses da administração, que é o caso agora específico do relator da CETASP, que é o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que foi uma articulação pessoal minha, que é um deputado que eu já conhecia desde 2011, na época da luta pelo subsídio. Número 7, a FENAFIRC, Federação Nacional de Servidores dos Órgãos Públicos Federais de Fiscalização, Investigação, Regulação e Controle, entidade composta por Sinazempo, Sindilés, Unacom, Sinal, Sindicvm, Sindicusep, ANFA Sindical e ANER. Apoiou politicamente o nosso PL dentro das comissões, nas 2 casas do Congresso, e tem feito articulações junto aos parlamentares para a aprovação do nosso plano. Número 8, a FENAFIRC atuou fortemente em conjunto com o Sinazempo no Congresso Nacional para a aprovação do PL 7919 de 2014. Não é demais lembrar que os PLs 6697 de 2009 e 2199 de 2011 não conseguiram ser aprovados, em que pese terem transitado no Congresso em circunstâncias muito mais favoráveis que o PL 7919/2014. Isso dá mostra da importância do Sinazempo estar inserido na FENAFIRC. 9. Além disso, a FENAFIRC intermediou a audiência pública, que foi realizada em 10/6 de 2014, para que a administração, governo, Congresso Nacional, Sinazempo e FENAFIRC pudessem discutir a recomposição salarial dos servidores do MPU. B. Inseriu o Sinazempo no contexto intersindical, como muitas outras categorias, na luta pela aprovação da emenda MP 632 de 2013, que permite a licença classista com remuneração paga pelos órgãos de origem e não pelas entidades sindicais. Esse trabalho conjunto demonstra quão importante é a luta conjunta das entidades sindicais. A emenda foi aprovada por unanimidade na Câmara e Senado, mas a presidente Dilma vetou. Vamos continuar a luta. Para o Sinazempo, significa a liberação, no contexto atual, de 2 diretores ao invés de 1, com ônus para o MPU. Só para esclarecer aí, a primeira proposta de lei foi vetada pela presidente Dilma, porque era uma proposta muito abrangente, incluindo até diretores de associações. Então, dentro dessa abrangência, ela foi vetada. Existe agora um outro projeto de lei que ele é mais restritivo, ele fala especificamente em sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, e essa nova proposta tem uma chance muito maior de não ser vetada pela presidente. Item C. Assim como esta, outras lutas estão sendo defendidas
tais como a PEC 555, que beneficia nossos aposentados, na medida em que faz cessar o desconto do INSS para os colegas aposentados. 10. Somados ao projeto FENAFIRC, outras lutas intersindicais iniciadas pela diretoria anterior estão sendo desenvolvidas pela DENC atual, tais como a inserção do Sinazempa na frente contra o assédio moral no serviço público, da qual faz parte, além do Sinazempa, as principais entidades sindicais representativas dos servidores do Serviço Público Federal. Número 11. Participação, através da FENAFIRC, da inauguração da Pública, Central do Servidor, central sindical que congrega servidores públicos das esferas municipal, estadual e federal, dos poderes legislativo, judiciário e executivo, entidade que lutará pelas demandas dos servidores públicos do Brasil em todas as esferas e que é o marco na luta sindical do setor público. Isso é fundamental a gente fazer um parênteses, porque essa central sindical é uma central exclusiva do servidor público. Então, não é uma central comprometida com outras categorias ou com outros interesses que não a defesa do servidor público. Nós temos muitas centrais sindicais do Brasil, mas o servidor público nessas centrais sindicais é um mero apêndice. Eles não são nem ao menos uma parte importante, o que não dizer de prioridade, que realmente não são. Número 12, condição de uma greve no começo do ano 2015, que trouxe algumas conquistas relevantes para a categoria e provocou a administração ao ponto dela ter que utilizar-se do seu staff para empreender uma campanha de contra-informação contra o Sinazempa e os servidores mobilizados. 13, realização do primeiro curso de formação sindical, ministrado em maio de 2015 no Rio de Janeiro pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, entidade ao qual o Sinazempa é associado. Tal curso é de fundamental importância para o aprimoramento das nossas lideranças nas áreas sindical e política. 14, a associação ao DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, entidade que, além de prestar serviços de assessoria e consultoria na área parlamentar, também oferece cursos na área política aos seus associados por um custo bastante reduzido. 15, reuniões do Grupo Estatuinte, que visaram construir um estatuto mais coerente, moderno e adaptado às necessidades atuais da nossa entidade sindical. 16, fortalecimento político das seccionais com a realização de 3 reuniões em Brasília. 17, participação na reunião ampliada dos SPF, servidores públicos federais, com a participação dos diretores executivos e diretores seccionais. 18, representação junto à OIT, Organização Internacional do Trabalho, por práticas antissindicais da administração. 19, participação em reuniões da Auditoria Cidadã da Dívida, além da divulgação da organização na página do Sinazempa através de notícia e de um banner permanente, que esse banner, inclusive, ele continua existindo na nova página do sindicato. Ok? Número 20, realização de palestras sobre assédio moral no Sinazempa para funcionários do nosso sindicato. 21, implementação na nova página do Sinazempa de características de acessibilidade, criação de área restrita, que permite o acesso apenas de sindicalizados, acesso mais fácil através de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, utilização do sistema EXO, que permite melhor comunicação entre os sindicalizados, a seccionais e a nacional, permitindo, inclusive, o acesso via app em dispositivos móveis, e criação do portal de transparência para as seccionais. Tá? E ficou faltando acrescentar aqui a parte de permuta, porque existe um módulo de permuta também, que foi incluído na nova página. 22. No Planassist, foi conseguido um teto para custeio dos titulares, dependentes filhos e cônjuges de R$ 3.000 e dependentes pais de R$ 15.000 por período de 2 meses. 23. Pedido feito pelo Sinazempa para a participação paritária dos servidores na administração do Planassist. Foi encaminhado pela administração, a diretoria do Planassist, para análise e pronunciamento. 24, requerimento do Sinazempa para a diminuição do percentual de coparticipação dos servidores no custeio. Foi encaminhado pela administração à diretoria do Planassist para análise e pronunciamento. Nós ainda não tivemos uma resposta. Parte 2, resultados em relação aos pleitos administrativos apresentados em função da greve do início do ano. Então, aqui eu vou passar rapidamente. Muita coisa que já é de conhecimento de todos. O item 1, a luta pela aprovação do PL 7919, 2014, foi uma cobrança da categoria que a administração se engajasse mais na luta pela aprovação do nosso PL. E aí tem um texto explicativo, vocês podem ler com mais calma. Número 2, a implementação na via administrativa dos 13,23%, foi a vitória que nós conseguimos no CNMP. Jornada de trabalho de 6 horas, tá? É um pleito antigo da categoria, consta do nosso plano de lutas, desde sempre lutamos muito para conseguir, mas a administração não concedeu, apesar do movimento paredista e da nossa cobrança enfática. Vamos continuar perseguindo esse objetivo. Aqui estão destacados os principais pontos, tá, minha gente?
Número 4, a implementação da majoração dos valores dos auxílios alimentação e creche. Foi concedido e já implementado no mês de maio de 2015, com pagamento retroativo a janeiro de 2015. Item 5, flexibilização da portaria 707, permitindo que a jornada de trabalho pudesse ser realizada em 2 turnos. Então, aí vocês podem ler com mais calma a pequena explicação que tem aí. Número 6, abono das horas de greve, era uma das nossas reivindicações, é uma questão que está sendo discutida na esfera administrativa e judicial, e acho que cabe mais ao nosso setor jurídico entrar em maiores detalhes com relação a isso. Número 7, regulamentação do plantão judicial. A administração regulamentou o plantão judicial, concedendo banco de horas quando os servidores forem acionados. Item 8, teletrabalho. O teletrabalho era uma reivindicação da categoria, principalmente para os colegas que moram em grandes centros urbanos, ficam horas em engarrafamentos. Esse pleito também contribui para o meio ambiente e a mobilidade urbana. Pleito concedido pela administração, dependendo apenas de regulamentação em que o Sinazempo se fará presente. Vale salientar que essa era uma das bandeiras da proposta de gestão da atual diretoria. Tá? Item 9, finalmente, regulamentação da gratificação de perícia. Os colegas peritos tinham reivindicações específicas de seus cargos, quais sejam a implementação de gratificação de perícia nos moldes por eles solicitados. O Sinazempo encampou essa reivindicação, que foi concedida pela administração. A atual DENC espera ter prestado os esclarecimentos necessários concernentes à condução política do Sinazempo, ao mesmo tempo em que conclama a todos nós, DENC, diretores seccionais, lideranças, sindicalizados e demais servidores, a fazermos um esforço conjunto para transformar o Sinazempo em uma entidade cada vez mais forte, mais atuante e mais representativa. É para isso que estamos lutando, é para isso que contamos com a colaboração de todos. Brasília, 29 de setembro de 2015. Então, esse relatório sucinto, ele visa dar apenas um panorama do trabalho que foi feito. Quem teve a oportunidade, o interesse de ler as notícias que nós publicamos ao longo desses últimos meses, desde que nós tomamos posse, podem ter acompanhado todo o trabalho que foi feito nas notícias, nas notas que nós publicamos, e, enfim, tudo tem uma publicidade em cima do trabalho que nós fazemos. Nós acreditamos que conduzimos a parte política da melhor maneira possível. Talvez tenham acontecido erros aqui e ali, mas isso é natural, né? Afinal de contas, nós não somos políticos profissionais e nem sindicalistas profissionais. Nós somos servidores públicos que estamos exercendo a função de diretor de sindicato, que é uma tarefa árdua, mas a gente está aqui para contribuir. Então, nós conduzimos o nosso PL pela aprovação na Câmara, no Senado. Chegou no Senado, tivemos aquele susto do substitutivo que não tinha sido acordado e nem mesmo comunicado anteriormente à categoria. Foi aprovado a toque de caixa no Senado e agora nós temos um substitutivo que está sendo votado na Câmara, na CETASP, e nós estamos trabalhando para que ele seja derrubado nessa primeira comissão e acreditamos que ele seja derrubado. Então, é um trabalho que não para, né? Isso é um trabalho incessante, e para isso nós precisamos da colaboração de todos. As seccionais nos seus estados, os colegas nos estados, sejam sindicalizados ou não, podem contribuir e têm contribuído na visita aos parlamentares, na abordagem nos aeroportos, no envio de e-mails, no envio de cartas, ligando para os parlamentares via telefone, buscando agendamento com o parlamentar no seu escritório, na sua base, porque quando o parlamentar recebe um cidadão na sua base, ele dá muito mais importância do que quando ele recebe um cidadão aqui em Brasília, porque ele pode estar recebendo um cidadão de outro estado, ele pode ser um deputado do Rio, e quem está lá é um cidadão do Amazonas, e ele não sabe identificar. Então, ele vai dar sempre mais importância quando ele é procurado na sua base. E nós temos feito esse trabalho, como eu disse, nós visitamos todos os gabinetes de senadores, visitamos os deputados, visitamos todos os membros da CETASP, levamos o material de apoio, levamos o estudo feito pelo DIEESE, levamos uma carta elaborada pela DENC, enfim, fizemos todo o trabalho necessário para o convencimento desses parlamentares no sentido de que eles aprovem o melhor relatório possível para os nossos interesses. Então, esse trabalho não acabou, o projeto ainda está no Congresso, ele não pode ser interrompido, ele vai continuar, e nós esperamos que o nosso relatório, lá na CETASP, seja votado o mais rápido possível. Né? Temos, já aproveitando esses segundos finais, eu peço até a mesa, já que são 15 mais 5, que me dê mais 1 minuto ou 2 para complementar. Nós temos uma questão política séria agora, que é a derrubada do veto do Judiciário. Nós trabalhamos e torcemos para que o veto caia. E a DENC tem feito isso, fomos às mobilizações em frente ao Congresso, nós fomos ao Senado, nós fomos à Câmara,
ficamos até de madrugada lá, mas o governo sempre usa a manobra de protelar essa votação. E a estratégia que eles estão usando é vencer o judiciário pelo cansaço. Todo mundo sabe disso. Mas a gente vai continuar lutando para que os colegas do judiciário tenham o seu veto derrubado, porque, inclusive, é importante para a gente, porque isso abre um precedente para que também nós possamos derrubar o nosso veto. Tá? Mas isso é uma discussão política ampla, que aí eu já abro espaço para que a plenária também se manifeste, que a gente está aqui para escutar a visão de todos sobre esse assunto. Muito obrigado. Tá, Douglas. Obrigado. Alguém tem alguma questão de esclarecimento? Tá? Esclarecimento. Esclarecimento? Ok. Por favor. Calma, só um instante, Zílio. Eu perguntei questão de esclarecimento. Aí você, porque tem um esclarecimento, tem um contraponto. Aí eu perguntei. Calma, eu estou perguntando. Tem? Então, a Beth, por favor. Porque ela se inscreveu primeiro, Zílio. Ok. Eu acompanhando ali, a gente se entende. Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu gostaria que o diretor Douglas esclarecesse que aqui no item 11 do relatório, né, primeiro eu quero agradecer o relatório, ficou bem feito, tal, legal, parabéns aí à diretoria nacional, mas eu gostaria que esclarecesse em relação à participação de fundação da Pública. Na notícia publicada em 10/8/2015 no site do Sinasempo, diz que o diretor do Sinasempo, Darcy, será secretário adjunto da entidade. E a sua participação lá é como pessoa física? Pela FENAFIRC. Ah, não, beleza. Não, o esclarecimento é esse porque queria saber se foi definido alguma coisa. Vai ser encaminhado alguma deliberação a respeito da gente ingressar na Pública, é isso? Darcy, só um instante. Darcy, não, beleza, tranquilo. Como é uma questão de esclarecimento, obrigado. E a AGEL está sendo transmitida, eu peço que você esclareça, vindo aqui ao púlpito, por favor. Porque o Darcy teria que usar o microfone. Você quer usar o microfone? Deixa o Darcy usar o microfone. Já está contemplado? Ele está contemplado, Darcy. Está contemplado, ele está contemplado. Douglas, só um instante. Tá? Essa é uma questão técnica. Como a AGO está sendo transmitida, é preciso que o Darcy fale ao microfone para que as pessoas que estão nos estados também ouçam e saibam o que é que está sendo tratado aqui. Esclarecendo o questionamento do colega Isidro, só para registrar, o Darcy faz parte da diretoria da Pública, através da FENAFIRC. O sindicato é filiado à FENAFIRC e a FENAFIRC buscou, evidentemente, um espaço dentro da Pública. A questão do sindicato, do nosso Sinasempo, se filiar ou não à Pública, evidentemente, eu entendo que é um processo que deve se abrir ampla discussão nessa plenária, porque eu julgo importante, né, que venha a Pública, se discuta a participação do sindicato, porque eu entendo que o sindicato não pode se manter isolado, ele tem que buscar outras entidades para aumentar o seu poder político de luta, e essa deve ser uma discussão ampla nesse espaço que nós temos hoje e amanhã. Obrigado. Beth. Com relação a esse assunto, eu concordo com o Darcy. Só que eu discordo que a discussão entre essa participação na Pública, ela deveria anteceder, né, ela acontecer antes de se assumir um compromisso. Tá? Não já está na diretoria lá e agora vir discutir. Esse é um ponto. Agora, outra coisa, com relação ao item 17, participação na reunião ampliada do Fórum, né, das entidades do Serviço Público Federal, realmente vocês estiveram numa única reunião, porque a gente participa, inclusive, a você foi depois. Agora, só comunicando, a Sinasempo, por falta de pagamento, por falta de participação no Fórum Social, ele foi excluído do Fórum. Tá? Só comunicando isso. Quem é o próximo?
Você, Lécio. Esclarecimento, porque eu vou deixar os contrapontos no momento do plano de lutas, mas até para já a gente ter subsídios para a hora dos debates do plano de luta, e uma coisa que eu lembro da AGO passada, e eu senti falta no relatório, eu queria que o Douglas ou outro diretor esclarecesse, a questão da ação judicial que foi aprovada ano passado e não está no relatório. Se a questão da ação judicial do Plan Assist não está no relatório, quer saber se foi impetrada ou se não foi, porque não foi. O outro ponto, em relação também para acrescentar, temos esclarecimento para depois a gente ir nos debates para tentar esclarecer, não está no relatório, e eu acho que é uma coisa que preocupa não só aqui a plenária, mas todo o país que está ouvindo a gente pelo site, é a questão da posição do sindicato em relação ao veto do judiciário. Senti falta no relatório também. É uma coisa nevrálgica. A gente vê que o país, o veto virou questão de moeda de troca, o aumento do judiciário, e nós sabemos que o Janot, o PGR de plantão, não importa quem seja lá, e o secretário-geral, negocia, chega lá, faz o que o judiciário, o que o chefe verdadeiro, o chefe do MPU que é o presidente do Supremo. Né? Como agora nem chefe do Supremo nós temos, que na verdade quem está presidindo é a Dilma, que ineditamente vetou um projeto do judiciário, isso nunca houve no nosso país, integralmente, e agora vetou do CNMP. Também senti falta no relatório, em relação ao veto do CNMP, qual é a opinião da direção do sindicato em relação ao veto, o veto integral do CNMP, em relação ao veto. Foi vetado o projeto do CNMP de forma integral, foi um veto total de criação de cargos. Também queria um esclarecimento, que eu senti falta no relatório. E os dois últimos pontos, já para concluir dentro do tempo, aqui uma questão, eu como sindicalista velho já, a questão da deliberação em relação ao OIT. Eu acho que quando a gente faz, não sei se aí o doutor Bruno vai querer falar também, em relação, eu queria também esclarecimento sobre a questão mais detalhes dessa deliberação para representar na OIT, uma vez que nós não temos negociação coletiva no serviço público. Então, representar na OIT, no caso de servidor estatutário, e quem é do MPT sabe disso, a OIT aceita denúncias de pessoas jurídicas, né, de pessoas jurídicas de direito privado, mas não existe negociação coletiva no serviço público. Né? Não foi nem regulamentado as convenções da OIT em relação à negociação coletiva, e este governo de plantão também se recusa. Então, eu queria esclarecimentos do Darcy e do Douglas em relação, queria mais detalhes sobre essa representação. E o último ponto, para concluir o meu tempo, também a título de esclarecimento, por que o Sinacempo não foi mais, deixou de ir, foi excluído da FENACEF, que é o Fórum Nacional dos Servidores Federais, que acabou essa semana de fechar acordo com o governo, lá do percentual, vários estavam em greve, FENASP, FUNICEF, FASUBRA, antes. Por que o Sinacempo, conclua, Laércio. Concluindo, saiu do FENACEF? Tempo encerrado. Eu vou responder algumas perguntas e eu vou deixar espaço ali para o colega Darcy responder outras. A primeira questão que você levantou foi com relação à ação judicial do Plan Assist. Isso aí eu vou deixar para o jurídico responder. A segunda questão foi... Não, nós fizemos uma representação por práticas antissindicais da administração junto à OIT. Foi isso que foi feito. Eu não estou entendendo bem qual é a colocação que você quer levar para... O teor dela foi dado publicidade. Práticas antissindicais. Não é relacionada à convenção da OIT, não tem nada a ver. Não, está aqui, bem claro, práticas antissindicais. A gente não entrou nesse mérito. Foi publicado inteiro o teor dessa representação na nossa página. Está lá em PDF, para quem quiser ver. Tá? Não tinha relação direta com essa questão da regulamentação da OIT. Tá ok? Por favor, gente, um pouquinho de silêncio. Você falou da questão do veto do judiciário também. O veto do judiciário não foi colocado aqui realmente, mas eu verbalizei aqui, está publicamente declarado o nosso apoio à derrubada do veto. E isso foi dado publicidade várias vezes na nossa página. Foi comunicado aos servidores que nós estávamos apoiando o veto, conclamamos os servidores a apoiarem, nos fizemos presente, eu inclusive
participei de atos do Judiciário, estive lá no dia em que se tentou votar até 2 horas da manhã o veto e não se conseguiu, porque, mais uma vez, o Congresso enrolou e não quis votar. Então, nós temos dado apoio, na prática, para a derrubada desse veto. Isso aí está publicizado na nossa página, e, embora não esteja aqui, pode ser uma falha, mas existe realmente o apoio da nossa diretoria e do nosso sindicato na derrubada do veto do Judiciário. Tá ok? A outra questão do veto do Conselho, daquele projeto de lei do Conselho. Projeto de lei do Conselho. Nós acompanhamos aquilo ali e, veja bem, aquele projeto de lei previa a criação de cargos tanto em FC como em CC. Então, aquele projeto era dúbio. Ele, ao mesmo tempo que ele criava cargos de função comissionada, ele criava CCs também. Então, no meu entendimento pessoal, eu não acho que aquele projeto fosse de grande interesse para a categoria, porque ele estava beneficiando muito mais os extra-quadros do que os de dentro, os servidores concursados. Foi esse o entendimento que eu tive, e eu acho que a maioria compartilha desse entendimento. Tá? Então, isso faz parte da política da Dilma de dar reajuste zero para todo mundo. Se depender dela, nem juiz nem procurador vai ter reajuste ano que vem. Isso aí você pode ter certeza. Isso é discutível, eu sei que é polêmico. É esse tipo eu vou explicar o porquê de eu estar verbalizando isso. Esse tipo de informação não nasceu da minha cabeça. Até eu acho estranho. Douglas. Já vou concluir. Até eu acho estranho, mas essa informação eu obtive depois de andar em dezenas de gabinetes do Congresso. Eu estou repetindo o que eu escutei de dentro do Congresso. Gabinete de senadores e deputados, da base governista e de oposição. Todos falando a mesma coisa. Então, esse é o discurso que eu escuto lá dentro. Se é verdadeiro ou não, uma outra história. Tá bom? E a última questão que o colega colocou, saído do fórum, Darcy, se quiser falar sobre isso. O Fórum dos Federais, a gente participou, ano passado, nós tivemos o Fórum dos Federais, dia 31, teve a diretoria seccional e tudo. Nós não saímos do Fórum. Né? Eu acho até que essa é uma luta conjunta de servidores públicos. Você fazer uma luta conjunta é necessário. Agora, participar, como foi decidido lá no Fórum, percentuais a serem trabalhados, e aquele percentual que foi colocado, evidentemente, não interessa para nós, servidores públicos federais, e a nossa luta era pelo nosso projeto. Não quer dizer que a gente não apoia a luta do Fórum como todo, estar lá realmente é importante. Agora, a saída do Fórum eu não entendi. O sindicato jamais saiu do Fórum. Sempre que foi convocado, a gente sempre teve a participação, tivemos sempre que houve reuniões. Não entendi por que a tua argumentação quanto à nossa saída. Nós não saímos, não abandonamos uma luta que seja uma luta conjunta. Desculpa, não entendi. Esse ponto aqui, então, talvez possa ter tido um mal entendido, não do Darcy nem meu. Houve um encaminhamento lá da coordenação do fórum, que é da Condicef. Tem 32 entidades que compõem o fórum. Foi mandado um ofício perguntando para as entidades se elas tinham interesse em continuar. Então, não sei se chegou no Sinacemp, e se chegou, se foi respondido que tinha interesse em continuar. Foi feito tipo um recadastramento, ou tipo uma reconvocatória para as entidades participantes, que tinha muita entidade que estava lá só com a logomarca e não estava indo nos eventos. Então, se foi um mal entendido, a direito de esclarecer, eu vejo com a da Condicef, que o que me chegou que nesse pedido feito, as entidades participantes, o Sinacemp não tinha respondido. Não sei se a assessoria tem alguma informação sobre isso, ou alguém da diretoria, porque houve esse pedido. Se o Sinacemp não pediu para sair, mas houve um ofício circular da coordenação do fórum para as entidades. Então, seria bom, então, pedir para voltar, porque claro que foi aprovado até no passado, o Sinacemp nem pedir para sair. Precisa ter pedido esclarecimento. Não, tudo bem, agora eu entendi. Não, porque a gente desconhece esse pedido de recadastramento. Eu acho que não é a intenção do Sinacemp sair de um fórum de discussão dos servidores públicos federais. Não tem como, né? Isso nunca aconteceu. Se houve um pedido de recadastramento e quem não se recadastrou não está como integrante do fórum, é outra coisa. Não recebemos e, com certeza absoluta, vamos buscar essa questão para, evidentemente, retornar, porque essa luta é importante, não tem como. A gente já tem se manifestado a respeito disso inúmeras vezes.
Nós temos que buscar fazer luta conjunta. O governo em todas as instâncias, está tentando sucatear o serviço público. Se a gente não se unir numa luta conjunta, não tem. A gente vai se arrebentar e vai dar com a cara na parede. Nós precisamos dessa luta, com certeza, e essa é importante. Agora eu entendi, mas com certeza absoluta a gente vai buscar a reintegração, tá bem? Está esclarecido? Alguma dúvida adicional? Quem é o próximo? No item abono das horas da greve, eu queria só que fosse esclarecido essa expressão estamos ingressando na via judicial, no item abono das horas da greve. Talvez tenha sido mal escrito aqui, mas, na verdade, nós já temos algumas ações nessa área. Então, não é que nós estamos, nós já entramos, tá? Então, o sentido é esse, já foi entrado, e maiores esclarecimentos na área jurídica, eu prefiro que o nosso advogado se manifeste, mas essas ações já existem, tá? Elas não ainda vão ser propostas, elas já estão rolando, tá? Aí eu vou passar para o advogado quando for na área jurídica. Algum outro esclarecimento antes de a gente entrar na fala do doutor Bruno? Vai, Beth. Pode vir. Bom, primeiro eu gostaria, a gente tem aí uns conflitos, mas reconhecer realmente o trabalho do Douglas e do Velton, né, que eles estão muito atuantes ali na Câmara, no Senado. Mas me surpreende inclusive junto com a SEMT, né? E o pessoal do Ministério Público Militar. Agora, a única notícia que eu vi a respeito da FENAFIRC foi de uma visita à Associação Nacional dos Procuradores da República, inclusive para se falar de uma possível filiação deles à pública, né? E não vi mais nada. Com relação ao nosso PL, eu não vi colaboração e não sei de nenhuma, com relação à FENAFIRC. Agora, com relação o que tem acontecido, com relação... antes de se chamar fórum, se chamava Cinesp. Essas mesmas entidades que hoje compõem o fórum era o que compunham a Cinesp. E, na verdade, o Sinasempo só atuou nessa época até mais ou menos 2007, 2008. Esse tempo inteirinho, o Sinasempo não participa das atividades das entidades do Serviço Público Federal, né? Então, o que acontecia? Tinha como é que chama? Os folders, né? Sobre as manifestações e tal, e constava o nome do Sinasempo e das entidades, mas, na verdade, por causa de uma inscrição que a gente fez em 2004. Mas não que estivesse participando, as diretorias não estavam participando. Agora, essa foi numa reunião, né, para saber. Então, como havia muitas entidades dessa CNES não participavam, mas como o Sinasempo, elas foram... ali foi decidido que elas tivessem que se recadastrar. Agora, independentemente... houve todo um eixo na segunda-feira, na reunião da ampliada, e a única coisa que diferenciava realmente era a questão do percentual, né? Então, a FENAJUF, tanto a FENAJUF quanto a gente, quanto algumas entidades do próprio Executivo, abraçaram os outros pontos do eixo, e cada uma foi batalhar pelo percentual que coisa. Agora, é importantíssimo a gente estar unido na luta com as outras entidades do serviço público, né? Porque o desmanche está terrível. Beth. Só isso. Então, o meu questionamento é isso. Eu não vejo a atuação da FENAFIRC.
Bem, respondendo os questionamentos da colega Beth, sobre o fórum ampliado, a participação do sindicato. Como já me manifestei aqui, em nome do Sinacempo, essa é uma luta conjunta que a gente tem que abarcar. Eu não me lembro realmente, em outros momentos, que o sindicato, eu, pelo menos, não fui chamado a participar em outros momentos pelo Sinacempo para esta luta ampliada do Fórum de Servidores Federais. A única participação que a gente teve foi, evidentemente, depois da assunção dessa diretoria, quando nós participamos da ampliada, lá no dia 31 de janeiro. Inclusive, a nossa preocupação com essa luta foi tão grande que a gente julgou, naquele momento, que não deveria somente os diretores executivos participarem, mas sim todos os diretores seccionais foram chamados a participar deste fórum pela importância que o Sinacempo dava a essa luta unificada. Foi a partir desse momento, eu acho que realmente o sindicato foi inserido, digamos assim, nessa luta dos servidores públicos federais. Espero ter esclarecido a colega Beth. Sobre a FENAFIC, a colega Beth coloca que não viu a cara da FENAFIC, digamos, na nossa luta. A FENAFIC é uma entidade política, ela foi criada, e quando fui eu que participei, né, eu era editor de plantão e participei da criação da FENAFIC em conjunto com essas demais entidades. E nas minhas falas, dizendo da importância da federação, eu dizia, a federação é uma entidade política, vai atuar exclusivamente dentro do Congresso Nacional. Vocês não verão a FENAFIC, junto com a administração, tentando criar um plano de cargo e salário. Isso é papel do sindicato. À medida que os projetos de lei cheguem ao Congresso Nacional, a FENAFIC fará a sua atuação política dentro do Congresso, até porque ela tem uma força muito grande junto ao Congresso Nacional. Ela atuou em todas as instâncias da tramitação do nosso projeto. Ela não sai gritando, berrando, dizendo porque ela é uma federação que atua, evidentemente, lá dentro, no convencimento e no lobby junto aos congressistas. O que se apresenta aqui, a atuação dela, é o resultado. O nosso projeto de lei passou em todas as câmaras, em um momento muito mais adverso do que o PL 6697 e o PL 2199, que ficaram enterrados lá dentro da CFT. Aquele momento era uma situação política e econômica muito melhor que nós estamos hoje. No entanto, apesar dos esforços do governo, em toda a tramitação do nosso projeto, ele passou. Passou pela CFT, inclusive sem dotação orçamentária, para vocês terem uma ideia da força política que tem. Ajudou, inclusive, a caminhar politicamente do judiciário, que era um entrave para nós. Ela fez isso, em todas as instâncias. O governo tentou esvaziar plenário, berrava, gritava, vinha deputados, se não tinham os titulares, vinham suplentes. Vocês viram alguns deputados, como Silvio Costa, querer esvaziar a plenária, etc. e tal. Não pense que foi fácil a tramitação do nosso projeto, não. Prova disso é o veto que o governo Tempo federal encerrado, fez. Darcy. Então, veja-se bem, vocês jamais vão ver a FENAFIC berrando, gritando, ou fazendo. A atuação dela é política, como eu disse que seria quando eu disse da importância da luta pela federação. Obrigado. Ok. Gente, é o seguinte, cadê a colega? Vem cá, você. Tem uma colega que vem aqui, que nós já vamos dar o intervalo para o lanche, tá? Mas só um minutinho. E enquanto ela vem, tem um informe aqui. Durante todo o dia de ontem, a média de acesso do pessoal que está assistindo ao vivo, tudo que está acontecendo aqui, foi de 100 a 200 pessoas, em horários simultâneos. E tivemos um pico de 221 usuários simultâneos, ok?
Então, o povo está nos assistindo, está vendo o que está acontecendo aqui. Hoje, nós estamos, nesse momento, com 56 acessos simultâneos. Olá, pessoas. Gente, eu sou Gleides Mara, de Santa Catarina. Nós combinamos que faríamos uma foto com as mulheres. Então, eu vou chamar uma por uma aqui, tá bom? As representantes por estado. Representantes por estado. Maria Ivana. Alagoas, Melissa. Amazonas, Maria Rosineide. Bahia, Maria Alice. Ceará, Maria Aparecida. É para vir aqui para frente. Distrito Federal, Ana Maria Dagoberto. Cristine, também do Distrito Federal. Minas Gerais, Carmen. Mato Grosso, Alessandra. Pará, Rosana. Pará, Brena. Pernambuco, Adriane. Pernambuco, Flávia. Márcia Brochado, também em Pernambuco. Piauí, Márcia Rocha. Piauí, Irlanda. Rio Grande do Sul, Rejane. Santa Catarina sou eu. São Paulo, Luciana. Maria Angélica, também de São Paulo. Jussara, São Paulo. Elizabeth Zimmermann, também São Paulo. Sergipe, Fernanda. Tocantins, Maria Lúcia. Pessoal, tem umas colegas aqui reclamando que não foram chamadas, que são dos estados também. A questão é que a gente, a hora que começou a fazer aqui o apanhado das mulheres, a gente andou descobrindo que tem umas moças que estão fazendo aniversário esses dias, agora em outubro. Tem a colega Sheila, que vai ficar um pouquinho à frente. A colega Paula Patrícia. E Maria Vana, que faz aniversário amanhã. Aí a gente gostaria de convidar também algumas pessoas que são... Ah, e a Heloísa, que é de Heloísa. Heloísa também faz aniversário agora em outubro. E a gente gostaria de convidar também mais aqui algumas pessoas que são da nossa equipe de apoio, que fazem um trabalho maravilhoso, que estão de parabéns, porque contribuíram para tudo dar certo. Que é a nossa querida Francisca, que faz aniversário amanhã. Vândia. Para vir fazer parte aqui das mulheres. Essas são todas as aniversariantes. E aí a pessoa também muito especial, que agora a comemoração para as mulheres, que a gente não poderia deixar de chamar, que é a Eunice. Thaís, venha cá para frente também. Aí não, né? A primeira foto oficial será das meninas. Depois nós vamos chamar os meninos para compor. Tá certo?
Cris é representante do DF. Gente, eu gostaria de pedir ao pessoal ali atrás que entrasse com o bolo e convidar os nossos amigos também que façam aniversário nesse mês para a gente cantar o parabéns para os aniversariantes. Tem algum colega aí aniversariante, algum menino aniversariante no mês de outubro? Vamos cantar parabéns para os aniversariantes. Agora os rapazes, vamos chegar aqui atrás para todo mundo tirar foto junto, colegas. Agora, os meninos que quiserem vir fazer parte da foto, venham participar da foto. Porque isso aqui não é separatismo. Venham os meninos também participarem da foto. Venham, meninos, para tirar foto que vocês estão olhando. Venham, venham. A gente espreme. Vamos misturar, tudo junto e misturado agora. Vamos misturar, vamos, gente. Mistura tudo. É a foto oficial da GO. Vamos misturar, tudo junto misturado. A mesa estava misturada. A gente vai misturar todo mundo agora. Misturem-se. Esse é o nosso sindicato guerreiro. Vamos lá. Venham, meninos, para a foto. Venham, todos. Vai caber. Tomara que não caiba, porque significa que nós temos muitos meninos guerreiros e meninas guerreiras aqui. Venham, gente, para a foto. Venha para a foto. Alô, todo alô. mundo. Ó. Vamos lá, vamos lá. Venham, vamos, gente, anda, vem. Se não demora pro coffee break. Venham, meninos. Ô, Daci, vem, Daci. Vem, Beth. Vem, Eurípides. Vem, Beth, vem, Beth. Ei, Isidro, vem pra foto. Vem, Isidro. Já tirou a foto? Vai, Gustavo, só falta você. Posso botar o microfone aqui? Ó, segundo a presidente da mesa, nós podemos ir para o coffee break, né? Podemos, né, presidente? Gente, são 17 horas. Falta 5 para as 5. Então, 15 minutos para o lanche. 10 minutos. 10 minutos para o lanche. 5:10 aqui de volta. 5:10 aqui.